Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Bentinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nós estamos na nossa Parashat HaShavua, Sidra Vayetze. E nós temos novamente perguntas feitas por nossos Havrutot, que serão aqui analisadas e, na medida do possível, esclarecidas. Nós temos muitas perguntas, como da última vez, então certamente teremos mais de um vídeo. Até porque, logo no começo, notei que algumas perguntas são estudos em separado, e eu vou tentar resumir o assunto. Então, nós temos essa nossa atividade. Antes de começar, eu quero agradecer a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash Livre não existiria. O grupo de estudos depende, evidentemente, dos seus participantes e de mais ninguém, né? Então, nossos colegas, nossos Havrutot, que estudam e colaboram com o Beit Midrash, são as pessoas que fazem o oferecimento desses estudos aqui no YouTube. É uma atividade muito particular, no sentido de que ela é muito própria de quem se dedica ao conhecimento da tradição. É um procedimento milenar, estudo de Torá, grupo de estudos, Batei Midrashot, são procedimentos tradicionais dentro da tradição judaica, e no mundo inteiro tem isso daí. Tem gente que forma pequenos grupos e estudam, e como isso demanda pesquisa, estudo, elaboração de texto, frequentemente tradução de materiais, enfim, tudo que é envolvido na questão do estudo e também do estilo de estudo de cada Beit Midrash. Tem Beit Midrash místico, tem Beit Midrash fanático ortodoxo, tem Beit Midrash de todo tipo que você possa imaginar. E tem o nosso Beit Midrash. É um Beit Midrash orientado nessa visão racionalista maimonidiana do judaísmo, né? Então, muito obrigado a cada um dos nossos Havrutot que contribuem para que o Beit Midrash continue e também seja acessível, como tem sido ultimamente, para pessoas que não fazem parte do Beit Midrash e que eventualmente podem aprender uma coisinha ou outra com aquilo que nós estudamos por aqui. Todá rabá lachem. E muito obrigado também a você que pode não fazer parte do Beit Midrash, mas tem nos acompanhado aqui no YouTube por qualquer razão. E, enfim, tzedikul mitzvah a cada um dos nossos Havrutot por proporcionarem para todos essa partilha. Beceder? Então, assim, o nosso colega começou com uma pergunta reflexiva que disse o seguinte: quando eu estudei a quinta Aliyah, que conta a história da separação dos rebanhos e como Yaakov conseguiu aumentar sua parte utilizando a artimanha da procriação com base no que os animais viam antes do coito, lembrei-me daquela história do belo rabino Yohanan, discutida no Talmud, no Tratado de Bava Metzia, e lá é dito, aí ele cita, né? O rabino Yohanan sentava na entrada do banho ritual e dizia a si mesmo, quando as mulheres de Yehudá saíssem da imersão, não é? Porque elas iam lá por causa da mitzvah de se purificar, depois do período menstrual, blá blá blá, elas vão me encontrar primeiro. Isso porque ele tinha sido questionado, porque diabos ele fazia isso. Muito legal. Então ele deu essa explicação. Para que elas tenham filhos lindos como ele e instruídos na Torá como ele também. Porque o rabino Yohanan era famoso entre os sábios por ser uma pessoa de feições belíssimas, assim, no estilo, sei lá, do ator que faz o Thor ou do ator que faz o Superman. Um cara lindo, né? E aí ele fazia isso. Ele deu essa resposta de por que ele ficava sentado na frente do mikve. Porque para todos os efeitos não se deve fazer isso. É uma história muito legal. E aí ele conclui. Isso se baseia na ideia de que a imagem sobre a qual uma mulher medita, ou pensa, ou vê, durante a relação sexual afeta a criança que ela concebe. Aí ele deixa uma pergunta: será? Descobriremos com o ensino do professor. Quer dizer, não é descobriremos, nós já sabemos a resposta disso, mas a questão que eu acho que muita gente se perde é por que isso está no texto. Aí eu acho que não é todo mundo que sabe disso.
E nós já fizemos no nosso espaço lá no Facebook estudos a respeito especificamente disso, especificamente desse assunto. Mas ele é um assunto, como você colocou, que faz parte do estudo disso, da Parashá, e também faz parte do estudo do Talmud. Só que no Talmud ele acaba entrando em várias outras cenas, e então a gente acaba tendo que escolher uma cena que trata diretamente disso. Então tem esse assunto do Tratado de Bava Metzia, mas quando a gente vai falar desse assunto específico, dessa ideia, dessa teoria da antiguidade, nós na verdade nos referenciamos no Tratado de Avodah Zará 24a, que é paralelo a esse, mas digamos assim, esse está usando esse assunto, mas falando de outra coisa. Mas no Tratado de Avodah Zará, está falando disso, dessa teoria em específico. Que teoria é essa? Muito bem. Desde a mais remota antiguidade até pouco antes do período que a gente pode considerar moderno. Então veja, quase toda a história escrita da humanidade, certo? Nós temos uma teoria chamada impressão materna. Maternal imprinting. Ela é internacionalizada assim. E tem nome em hebraico também. Chama Mishá Shenotzerá. Mishá Shenotzerá é uma ideia muito antiga, considerada fato em quase todo o planeta, na antiguidade toda. E isso não sou eu que estou dizendo isso, são profissionais da área. Um profissional dentro da área da medicina, além do cara fazer medicina, virar médico, tem também o cara que estuda medicina e vira professor da história da medicina, pesquisador na área da medicina. Um desses caras, que quem estuda medicina tem que ler, e quem não estuda medicina acaba esbarrando porque vai descobrir essas coisas, é um pesquisador chamado John William Ballantyne. E ele escreveu um livro chamado Teratogenesis, An Inquiry into the Causes of Monstrosities. É um livro de 1897, que costuma ser conhecido por médicos, gente que fez medicina, e não conhecido por quem não é, e às vezes quem estuda Talmud esbarra nesses livros, porque você tem que descobrir do que diabos os rápidos estão falando. Pois é, esse cara, nesse livro, ele tem uma frase que diz assim: a história da crença em impressões maternais é de grande antiguidade. Isso ele falando isso em 1897. E é de distribuição universal. Ela pode ser encontrada nas partes mais remotas da Índia, na China, na América do Sul, na Ásia e na África, entre tribos japonesas, africanas e até entre esquimós. Então, ele fala isso no livro porque ele quer demonstrar por que isso persistiu na história da medicina. E aí nós temos essa história do Talmud, do Tratado de Bava Metzia, com o Rabino Yohanan ficando lá na frente do mikve. Mas tem uma outra, mais cabeluda que essa ainda, que eu considero, inclusive, até mais legal. É o seguinte, um cara chegou muito bravo e ele consultou o Rabino Akiva porque ele queria matar a mulher dele. Era um rei árabe, provavelmente nabateu. Os nabateus e os Yehudaítas tinham uma relação ali, né? Convivência entre os povos. Aí um líder nabateu procurou o Rabino Akiva, que na geração dele era considerado o maior sábio da geração. Aí ele falou assim, o seguinte, tem uma dúvida. Eu sou Cuxi, ou seja, etíope, tenho uma pele preta. A minha mulher também é Cuxi, mas nós tivemos um filho branco. Eu devo matar ela por me trair? Ele perguntou para o Rabino Akiva. Aí o Rabino Akiva falou para ele assim, conhecendo a cultura dos nabateus, qual é a cor dos ídolos que estão na tua casa?
Aí ele falou, branco. Aí ele falou, então, quando o senhor teve relações com a sua esposa, ela estava pensando nos seus deuses. Por isso você teve um filho branco. E aí, por causa disso, o cara não matou a mulher. Ele aceitou a resposta do Rabino Akiva. Então, é muito legal a história, porque você fala assim, de onde o Rabino Akiva tirou isso? Então, isso era um conhecimento quase que tradicional no mundo. Você tem pessoas desde a antiguidade falando isso. Essa história em particular está no Bamid Barabá, no Midrash Bamid Barabá, que é muito antigo, sobre a Parashat Naasó. Então, essa história ela é lembrada desde filósofos gregos 5 séculos antes da Era Comum. Para você ter uma ideia de quão antigo é isso. Existe um registro de Empédocles falando isso. E nas palavras do Empédocles, é assim: fetos são formados pela imaginação da mulher na hora da concepção, ou seja, quando está tendo relações sexuais. Frequentemente, as mulheres se apaixonam por estátuas de homens. Ou seja, aquelas estátuas gregas, né, dos deuses, com imagens, e por isso produzem descendência que se pareçam com elas. Então isso é um Empédocles falando a respeito desse conceito, do parental imprinting. E além dele, isso viajou por Roma, teve um médico grego que morava em Roma, e também era visto em Alexandria, chamado Soranos de Éfeso. Ele foi mais longe ainda na explicação. Ele falou assim: algumas mulheres, vendo macacos durante o intercurso, geraram filhos parecidos com macacos. O tirano dos Ciprianos, que era deformado, compeliu sua mulher a olhar para estátuas belas durante o intercurso para que fosse pai de filhos não deformados. E também cruzadores de cavalos, durante a cobertura, colocam garanhões em frente a eles. Então, por que nós estamos lembrando disso tudo? Para você entender que o que o texto está reproduzindo não era visto, pensado, nem creditado por absolutamente ninguém na antiguidade como uma crença. E isto que o texto está dizendo era para conotar, para indicar que o patriarca tinha conhecimento. Isto era considerado conhecimento e não crença. Então, em primeiro lugar, o texto não está mentindo, no sentido de ele dar isso como explicação das ovelhas, ele não está tentando iludir o leitor, para que o leitor, digamos, confunda. Não, isso era acreditado como fato. É assim, isso é um fato. Ou seja, aquilo que a mãe vê, e tem gente que pensa isso até hoje. Que a mulher grávida, por exemplo, tem muita superstição em tudo quanto é comunidade que você pode imaginar. Armênios, mesmo alguns grupos árabes. Não preciso nem falar dos grupos fanáticos ortodoxos, que são os mais supersticiosos de todos. Mas mesmo em outros grupos, né, ciganos, em tudo quanto é lugar, mulher grávida não pode olhar para certas coisas, não pode tomar susto, não pode ver filme de terror, não pode, entendeu? Porque senão o bebê vai nascer com cara do negócio. E também isso foi popularizado para nós com aquela ideia do desejo. Se a mulher ficar com desejo de tal coisa, o bebê nasce com a cara de tal coisa. E as pessoas falando disso, brincando ou não brincando, as pessoas reproduzem as mesmas coisas até hoje. Só que hoje é uma crendice. Durante todo o período da antiguidade, isso era um conhecimento. Como eu mencionei, isso era ensinado por médicos, não por curandeiros. Se nós fôssemos comparar médico da Idade Média com médico hoje, nós diríamos que todo médico da Idade Média é curandeiro. Mas o que eu quero dizer é que
eram os melhores profissionais disponíveis em qualquer tipo de cidade no planeta todo, que confirmariam essa ideia. Portanto, quando o texto nos passa isso, o texto não está nos passando, olha, essa é a crença da nossa religião. O texto está nos passando um conhecimento. E nós temos um comentário do Rabbeinu Bachya Ben Asher sobre Bereshit 30:38, que ele fala assim: a forma dos gravetos estava diante dos seus olhos e gravava suas mentes os pensamentos enquanto estava no cio. Por causa disso dava à luz a prole salpicada e malhada. Então veja, ele não está dizendo nós cremos, blá blá blá. Ele está dizendo isso é um fato. E isso é muito importante, porque assim, exatamente como muitas ideias da antiguidade hoje, se forem mantidas hoje, em face do conhecimento que nós temos, são ideias absurdas ou crenças, alguns desses conhecimentos não eram tratados como crença pelos antigos. Eles notaram, em algum momento da história, veja, desde a Grécia, 5 séculos antes da Era Comum, que alguma coisa acontece com o feto na barriga da mãe no processo desde que começa a barriga da mãe crescer até a criança nascer. E que tinha que ver com o feto e com a mãe. Em outras palavras, a mãe afeta o feto de alguma forma. Foi com essa constatação, e essa é factível, que essa teoria foi construída. Entende? Então, o que acaba acontecendo é que eles não sabiam explicar como é possível que um animal tivesse um filhote que não fosse exata a cópia dele, que alguma coisa acontecia e eles não sabiam dizer o que era, e eles não podiam inventar, eles tinham que tentar explicar com base no que costumava acontecer. Então, você olhar para alguma coisa e ficar com uma impressão daquilo na sua cabeça, isso é uma explicação plausível, se você não tem mais nada sobre o que te motiva, porque eles partiam já de outras ideias. Quais? As ideias de que, por exemplo, as informações do mundo à nossa volta entram dentro de nós através da visão, da audição. Entende que os olhos, para eles, não eram só máquinas de captar luz. Eram entradas. Literalmente. E que as coisas entravam em nós através dos pensamentos. Então, isso justifica muito, por exemplo, os ritos mágicos, os símbolos escritos. Por que uma pessoa acreditaria que fazer um desenho na parede teria algum efeito? Porque o efeito não está no desenho, mas no fato de você olhar para ele. Quando você olha para ele, aquela forma geométrica, aquela impressão, penetra, por assim dizer, sua mentalidade. Exatamente como é o processo da leitura. Não é? Que é só um risco feito numa folha em branco, mas que quando você começa a ler, palavras começam a ecoar dentro da sua cabeça como se, magicamente, aquilo estivesse gerando uma conversa dentro de você. Então, para os membros da antiguidade, era um processo sublime, por assim dizer. Então, se isso era possível, se você lendo um texto e isso afeta o seu pensamento e muda você internamente, então, em maior ou menor grau, isso simplesmente acontece na natureza. E eles viam isso no que hoje nós poderíamos chamar de trauma. Ou seja, uma pessoa vê uma imagem muito chocante e aí depois aquela pessoa era observada pela sua comunidade e o comportamento daquela pessoa era para sempre alterado devido àquele acontecimento. Então, como eles não tinham a visão exata do funcionamento do cérebro e de como isso acontece, eles imaginavam que daquela cena alguma coisa entrou na pessoa e meio que bagunçou. Percebe? Então, com essa visão de mundo, nós somos afetados pelas coisas que acontecem em torno de nós. Então, daí você saltar para uma mulher grávida, que era considerada o estado máximo de fragilidade. Para você ter uma ideia, no Talmud,
uma mulher grávida é literalmente considerada ou tratada juridicamente, alarricamente, como uma mulher em alto risco de morte. Entende? Uma mulher grávida é tratada na antiguidade, pelo menos pelos sábios do Talmud. Eu não sei se gregos faziam isso também, mas aí não vem ao caso. Como se ela tivesse uma faca no pescoço. Ela está correndo risco de vida. Então, existem uma série de medidas que os rabinos inventam, baseado no que se falava na época, para proteger a mulher do risco de morte que ela está correndo, que é o fato dela estar grávida. Então, com isso em mente, é que você tem toda essa construção. É com isso que, por exemplo, era explicado como que você produz, por assim dizer, a tal da vaca vermelha. Por isso que eu falei do Tratado de Avodah Zará. Está discutindo como ocorre a produção da vaca ruiva, da vaca vermelha. Né? Entendeu? É expor a vaca vermelha só ao vermelho. E se isso não acontecer, ela vai nascer com um fio branco. E aí, se ela nascer com fio branco, ela não serve. Então, essa teoria ela é antiquíssima, não fez parte só da cultura judaica. Você tem um romano do começo do milênio, do século I, por assim dizer, que era o Plínio. Ele também fala disso. O Plínio diz assim: casos de semelhança são, de fato, um assunto extremamente amplo. Inclui a crença de que muitas circunstâncias acidentais são influentes, lembranças de imagens e sons e impressões sensoriais reais recebidas no momento da concepção. Além disso, um pensamento que passa repentinamente pela mente de um dos pais deve produzir semelhança ou causar uma combinação de características. E a razão pela qual existem mais diferenças no homem do que em todos os outros animais, pensava ele, né? É que sua rapidez de pensamento e rapidez de mente e a variedade de caráter mental impressiona uma grande diversidade de padrões, ao passo que as mentes dos outros animais são preguiçosas e semelhantes para todos, cada um em sua própria espécie. Isso o Plínio falou em Naturalis Historia. Então, ele deu essa explicação, isso para mostrar que quando os rabinos do Talmud falavam essas coisas, e quando o Rabino Akiva falou o que falou, ele não estava pregando uma crença, ele estava passando um conhecimento popularmente aceito no meio científico, por assim dizer, disponível para sua época. Agora, isso serve para mostrar que muitas vezes nós não fazemos a devida avaliação das coisas que são ditas nos textos antigos. Por mais equivocada que seja uma determinada ideia, e esta é totalmente equivocada, absolutamente, apesar de ser equivocada, ela só é mentira se ela for propagada, e ela é, nos círculos ortodoxos, se ela for propagada hoje em contraste com os conhecimentos atuais. Porque hoje nós temos avançados conhecimentos sobre tudo isso. Sobre a concepção, nós conseguimos, inclusive nós, eu quero dizer, né, a humanidade, nós conseguimos acompanhar a evolução de um ser humano desde ele ser uma única célula e a primeira multiplicação de células e todas as fases até o parto. Hoje em dia dá para ver isso com máquinas, né? De tão avançado que o negócio é hoje. Então, se uma pessoa hoje, e isso, repito, isso acontece no círculo fanático e muitas vezes também no círculo místico não fanático, ou seja, num grupo liberal que gosta de ficar estudando Kabbalah e mente deliberadamente para as pessoas sobre isso, contanto que sejam pessoas que adotam essas superstições. Como eu disse, a superstição gerada a partir dessa ideia existe até hoje. Ela é totalmente equivocada. Mas ela só é mentira quando ela é passada hoje e não reproduzida. Porque se você me disser, mas essas discussões do Talmud estão lá, são grafadas para sempre. Na época era conhecimento, hoje em dia não é mais. Então por que nós estudamos isso todo ano? Bom, por vários bons motivos. Em primeiro lugar, porque você deve saber de onde vieram as histórias.
muita gente que pode estar ouvindo isso não sabia que essa crença da mulher grávida não ver coisa feia vinha dessa teoria. Pode ser que não, então ela tem que saber. E isso era pensado como uma ideia, foi passada por filósofos, médicos e gente de alto gabarito na Europa durante milênios. Então isso não era propagação de crença naquela época, era conhecimento. Estava errado. Mas estava errado, por exemplo, como a teoria do átomo, na época que eu era pré-adolescente na escola, né, aquele desenho do átomo como uma bolinha, com bolinha girando em torno, aquilo também, né, era ensinado como ciência e estava totalmente errado. Né, os cientistas posteriormente, com melhores instrumentos e detalhes, explicam e hoje demonstram que não, aquilo ali não é uma representação nada parecida com o que de fato é um átomo. Portanto, tudo o que foi falado naquela época sobre como seriam essas coisas invisíveis era um completo equívoco, porque o conhecimento da época só dava conta daquilo. Então, em pouco tempo, em poucas décadas, em 4 décadas, já mudou tudo. Não é nada parecido com aquilo. Né? Então, é preciso novas representações do conceito. Então, qual seria o equívoco? O professor hoje continuar usando aquele modelo em vez de utilizar a versão atualizada dos conhecimentos. Agora, esse conhecimento da antiguidade partiu de um princípio positivo. Ou seja, a ideia, primeiramente, mostra que os rabinos buscavam se informar com o que havia de melhor no conhecimento que era disponível na época. Os rabinos do Talmud, os sábios da Mishnah, procuravam acessar o que havia de melhor naquilo que transcendia seus conhecimentos. Naquilo que representava seus próprios conhecimentos, ou seja, as tradições sobre Bíblia hebraica e essas coisas, eles utilizavam as fontes que eles receberam, porque não há nenhum outro lugar que possa melhor informar sobre o que se quer saber. Né? Você quer saber qual o significado dos textos tradicionalmente recebidos. Vai falar com as pessoas que transmitiram esses textos. Esses sábios, cada um em sua geração, tinham acesso às pessoas que de fato compuseram os textos. Isso desde a época dos Hashmonaim. E, é claro, eles também coletaram as lendas que precederam todos eles. As lendas sobre Esdra e sobre os personagens bíblicos anteriores. De qualquer forma, isso é o melhor que havia. Eles estavam fazendo uma coleta de dados, procurando saber do que se tratava todas as coisas. E eles fizeram o melhor que eles puderam. E deixaram um exemplo de que quando você quer saber alguma coisa e essa coisa está além do seu conhecimento, vá falar com os especialistas. Vá falar com os sábios daquela área lá. Né? Então, se você quer saber sobre, enfim, como que nasce, como que o feto é desenvolvido, vá falar com os profissionais da saúde, com os médicos. Esses profissionais sabem disso. Né? O que eles dizem, o que eles publicam, o que eles explicam é o que procede. Esse exemplo eles deixaram para nós, porque é isso exatamente o que eles fizeram. Eles foram até os profissionais e perguntaram como que ocorre o fenômeno. Como que isso é possível, tal fenômeno. Então eles reproduziram para nós o que todo mundo falava mesmo. Então esse redator da antiguidade, sabe-se lá quem foi essa pessoa, procurou se informar com o que havia no mundo helênico. E ele explicou com a teoria que era popularizada. Considerando Empédocles, ele estava bem, digamos assim, atualizado, até porque esse conhecimento continuou dessa maneira muito tempo depois, milênios depois. Entende? Então essa é a lição que fica de tudo isso. E fora os textos divertidíssimos e as respostas inusitadas. Né? Mas é importante percebermos que a teoria das impressões maternais permeou a antiguidade, sobrevive até hoje sob forma de superstição e não deve mais ser reproduzida hoje como fato, como foi na antiguidade. Mas ela deve ser esclarecida, porque as histórias estão aí. Então é importante saber disso para que a cada estudo dessa paraxá, todo ano, nós possamos esclarecer mais alguém
que ainda acha que a teoria das impressões maternais seria verdade, esclarecer para essa pessoa que não é literalmente verdade. Não é isso que acontece quando um bebê é gerado na mãe, né? Porque aí nós teríamos que pegar a pessoa pela mão. E eu fiz isso no nosso estudo. No final do estudo que nós fizemos, ele é sobre essa paraxá, mas ele é de 2020. O título do estudo é A Teoria das Impressões Maternais. Ao final, eu coloco o passo a passo, né? No primeiro mês, o que acontece de fato? A fecundação, a união entre duas células, o óvulo e o espermatozoide, dá origem ao zigoto, que se instala no útero após uma série de divisões celulares. Nesse momento, a placenta também começa a se formar, envolvendo o embrião com líquido amniótico, que auxilia na alimentação do embrião e o protege caso a mãe sofra uma queda, por exemplo. Ao fim do primeiro mês, ele mede 0,4 centímetros e 0,5 centímetros. E aí eu vou explicando no segundo mês, terceiro mês, até o final. E essa visão das coisas é para que nós tenhamos ciência de que é assim que nós temos que falar a respeito disso hoje. E, portanto, nós nos entretemos com o que eles imaginavam, com o que era pensado como conhecimento na antiguidade e como é importante que você atualize o saber para que você compreenda de fato as coisas que são ditas para você. A maior parte da humanidade, durante a maior parte do tempo, acreditava exatamente do jeito que está ali. É um equívoco. Então, se as ovelhas nasceram, quer dizer, considerando só a narrativa, sem entrar na questão histórica, né? As ovelhas nasceram assim, um assado, foi por qualquer outra coisa, menos é o que elas viram, né? Nós sabemos que é só por causa da genética mesmo. Nós todos carregamos o código genético de todos os nossos ancestrais. Todos eles. Então, se eventualmente, há milhares de anos atrás, você teve um ancestral com uma aparência absolutamente diferente da sua, não é zero a chance de você ter um filho ou um descendente que tenha a aparência daquele ancestral, por qualquer razão. Isso pode acontecer porque é aleatório, a probabilidade é baixa. Mas isso pode acontecer, né? Então, essa história é interessantíssima, porque ela mostra um pouco do interesse que os rabinos da antiguidade tinham em buscar conhecimento naquilo que estava disponível para eles. Só que, talvez como eles, nós devamos aprender que todo conhecimento é limitado, inclusive o nosso. Porque eles tinham certeza do que eles estavam falando. Foram consultar os profissionais garantiram que era aquilo mesmo. Então, eles reproduziram. Nós também fazemos isso. Nós vamos consultar os profissionais, eles garantem para nós que esse é o melhor conhecimento possível. E daqui 500 anos, as pessoas vão olhar para nós e dizer, olha as bobagens que eles acreditavam. Então nós devemos saber que essas coisas acontecem, que o conhecimento avança e que ideias anteriores, ideias de 40 anos atrás já estão obsoletas, imagina daqui para frente. Então a nossa ideia é, talvez, promulgar uma nova postura. Não vamos mais promulgar certezas. Até o momento, nós pensamos isso. Tudo isso pode mudar com novas evidências. Aparentemente, essa é a melhor postura para se ter, né? Até o momento, achamos que as coisas são assim. Mas, daqui para frente, vai lá saber o que pode ser descoberto na natureza e mudar absolutamente tudo que nós estamos pensando.